O pacto dos jogadores com a comissão técnica e direção gremista. O pedido feito por eles que transformou o jogo de hoje à noite como uma decisão e a provável escalação para enfrentar o Corinthians. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui no canal com vocês pra gente começar falando sobre o pacto dos jogadores do Grêmio com a direção e comissão técnica que prometeram a última viagem do Grêmio antes do retorno da Arena. A gente explica isso porque foi assim, ó. Os jogadores pediam pro Renato, pra comissão técnica e também pra direção pra não jogarem mais fora do Rio Grande do Sul, pra treinar em casa, treinar no CT, jogar e poder voltar a encontrar suas famílias, mas o gramado estava prejudicando demais. A gente sabe que o Centenário já não estava mais dando conta de receber jogos do Caxias e do Grêmio e estava prejudicando também o desempenho do time em campo. E aí a direção, a comissão e os jogadores fizeram um pacto. Vão para a última viagem, onde teriam 4 jogos. Seria Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, Curitiba de novo para enfrentar o Corinthians, viajam a Cuiabá e depois Curitiba para enfrentar o Fluminense. 4 jogos, uma única viagem, entre aspas. O Grêmio vai jogar 3 jogos em Curitiba e também um em Cuiabá em meio a tudo isso e não voltaria para o Rio Grande do Sul nesse meio tempo. Os jogadores acataram o pedido da direção e da comissão técnica, vão jogar e dar seu máximo nesse sentido, aceitaram o que foi proposto para depois o Grêmio voltar à Arena antes do prazo que estava predeterminado lá no dia 1º de setembro. O Grêmio agora faz um esforço, também porque prometeu para os jogadores para no dia 17 ou 18 jogar contra o Bahia já na Arena. E aí, claro, precisa de uma mudança de horário e data da partida para que o jogo aconteça ou pela manhã ou no início da tarde, para aí sim não ter problema com os geradores da Arena que ainda não estão 100% e não estão aptos para receber um jogo à noite. Então o Grêmio vai fazer esse esforço para jogar na Arena já no dia 17 ou 18 e aí sim cumprir o combinado com os jogadores de que seria a última viagem para jogar fora do Rio Grande do Sul em mando do próprio Grêmio. Antes da gente falar do próximo assunto, que é um pedido especial dos jogadores para essa partida contra o Corinthians, vamos falar de KTO.com. Hoje à noite tem Copa do Brasil, por óbvio, Corinthians e Grêmio, e tem oddão, tá? 7,60 para ambos os times marcarem no primeiro tempo. Odd muito boa, eu não vou nessa aí porque eu vou ter uma dica melhor, tá? Grêmio ou empate tá pagando 1,54, eu vou nessa aí, o Tricolor tá vindo com gana, e tu vai saber por quê depois que eu te explicar o pedido dos jogadores. É código PICÃO para ganhar 20% no teu primeiro depósito. Gente, olha só, o Renato pouparia alguns jogadores nesta partida contra o Corinthians. A tendência era essa, o Grêmio está focado em sair dessa situação perigosa dentro do Campeonato Brasileiro, mas um pedido especial do próprio grupo de jogadores fez com que as coisas mudassem. O Renato, ele vai colocar o time com força máxima dentro daquilo que ele tem disponível, daqueles jogadores que não estão com um CK super alto. Eles seriam poupados, como eu disse, para o Campeonato Brasileiro, mas os jogadores chegaram no Renato, na comissão e na direção e pediram para jogar esse jogo, pela importância que tem dentro do mata-mata, por gostarem de jogar esse tipo de competição e por entenderem que é um jogo decisivo. Os titulares e os principais jogadores da equipe pediram para jogar a partida contra o Corinthians. Esse é o ambiente que está se formando, essa rivalidade entre Corinthians e Grêmio, que está vindo também para fora das 4 linhas. Então os jogadores pediram e o Renato vai atender. O Grêmio deve colocar hoje em campo um time muito mais próximo daquele que a gente imagina que é o ideal. E aí eu já escalo para vocês para ver o Grêmio de hoje, com o Marchezinho no gol, o João Pedro na lateral direita e o trio ofensivo, com Rodrigo Eli, Jeromel, Gemerson, e trio ofensivo não, trio defensivo com Rodrigo Eli, Jeromel e Gemerson, e pela lateral esquerda o Reinaldo. O meio campo, Vidiaçante, Carbajo e Cristaldo, e o ataque de Soteldo e Pavon, o Pavon que está suspenso no Brasileirão, por isso deve começar como titular também. E tem mais um detalhe, tá? 3 jogadores treinaram entre os titulares, foram testados nesse esquema ainda no treino de ontem. Natan Pescador, Monsalve e Arezzo. Eles estavam sim trabalhando junto do time titular no último treinamento e podem aparecer aí entre surpresas ou até entre as substituições de Renato. É isso que o técnico gremista e o elenco prepara para o jogo decisivo de hoje contra o Corinthians. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal para não perder nada, ativa as notificações e também deixa teu comentário. Esse time dá para ganhar do Corinthians? Deixa aí. Beijo!